Então, eu sou Ângela Campos, sou fonoaudióloga audiologista, trabalho no Hospital de Clínicas com implante coclear e aparelho auditivo e também na otoneurologia. E também estou na coordenação da Clínica de Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 14.768, de 22, um parecer que o Conselho Federal de Fonoaudiologia fez este ano em janeiro, tá? Eu só queria diminuir aqui deixa eu ver se eu, tá, diminuir. Então, essa lei, ela reconhece a perda auditiva unilateral como deficiência. E o instrumento de enquadramento é a audiometria, né? Então, nós precisamos de uma audiometria para saber se essa pessoa realmente tem uma perda auditiva ou não. E quem pode fazer esse exame são os fonoaudiólogos e os médicos, né? Eu conheço só um médico que faz audiometria, e fonoaudiólogos também, nem todos fonoaudiólogos fazem audiometria, embora nós tenhamos uma formação, mas a fonoaudiologia tem 14 áreas de atuação, né? Então, normalmente, fica mais para pessoas já especializadas na área. Então, nós temos exames básicos, né, para avaliação auditiva, precedida sempre de uma anamnese. E, então, nós temos audiometria vocal, que é a logoaudiometria, são alguns testes vocais que nós fazemos, e a imitanciometria, que avalia a orelha média. Então, a audiometria, ela é realizada por via aérea, então com esse dá o grau da perda auditiva, e se a pessoa tem uma alteração auditiva, a gente passa para a via óssea. E a via óssea nós colocamos na mastoide do paciente, um vibrador ósseo, onde nós avaliamos a orelha interna do paciente. Então, é via aérea, alterado, via óssea, né? Se vier alterado, a gente faz via óssea. Então, a audiometria, ela é padronizada, ela tem um audiograma, onde nós marcamos aqui os resultados do exame, e também nós temos símbolos padronizados. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo que faça o exame siga essas normas, porque a gente vai saber se realmente esse exame está correto, né? Então, tudo que estiver em vermelho numa audiometria se refere à orelha direita, tudo que estiver em azul na audiometria se refere à orelha esquerda. Então, uma audição normal, ela vai estar sempre marcada ali por bolinhas vermelhas e xizinhos azuis, tá? Se tiver uma perda auditiva, der uma audição alterada, aí a gente passa para os outros símbolos. Aí, quando a gente testa via óssea, aquele na mastoide, nós usamos esses sinais aqui, de maior a menor. Se for mascarado, né, uma perda unilateral, por exemplo, uma audição normal de um lado, perda do outro, vai ter sempre um símbolo de mascaramento, que é esse símbolo aqui, esse colchete. Por quê? Porque a gente precisou enganar a orelha boa para ela não ajudar a orelha ruim. Então, a gente precisa marcar muito bem, muito certinho, para quem olhe o exame tenha confiança no resultado. Bom, então nós temos 3 tipos de perda auditiva. Nós temos a perda condutiva, ela acomete a orelha média, aqui nós temos os 3 ossículos, né? Alteração que acomete aqui essa orelha média, e também a orelha externa. Essa perda condutiva, nós vamos ter a via óssea, que é aquela marcação que eu falei, maior, igual, ou os colchetes, tem que estar melhor que 15 dB. E a via aérea com os fones, ela tem que estar pior que 25 dB. Com um gap aéreo ósseo, ou seja, a marcação da via óssea para a via aérea tem que estar maior ou igual a 15. A perda neurosensorial, que acomete a orelha interna aqui na cóclea, são as células ciliadas, ela tem via aérea e via óssea, ambos alterados, né? E o gap aéreo-ósseo, ou seja, a marcação da via óssea e a marcação da via aérea, tem que ser no máximo 10 dB. E a perda auditiva mista, ela
tanto alterado a via óssea como a via aérea. E o gap tem que ser maior que 10 dB, a partir de 15, entre 15 e 60 dB. Então, por que eu estou falando isso, né? Quem não é da área pode estar falando, pensando, não estou entendendo nada, mas é importante a gente ter uma noção, porque quando a gente pega um exame, a gente tem ideia de que aquilo está adequado, está dentro do que é esperado do padrão do exame, né? Então, o nosso pavilhão, ele capta aqui o som, ele vai vibrar a membrana timpânica, vai vibrar os ossículos, e essa informação vai para a orelha interna, a cóclea, para o nervo auditivo e para o nosso cérebro. Então, quando nós fazemos uma audiometria e ela dá uma condutiva, eu sei que a lesão está aqui na orelha média ou na orelha externa. Quando é neuro, eu sei que a lesão está na cóclea, né? Então, esse raciocínio clínico, ele é muito importante. E para classificar as perdas auditivas, nós temos algumas classificações, né? Eu coloquei duas aqui. A primeira, Lloyd-Kaplan, que é o que nós usamos atualmente ali no Hospital de Clínicas e na Tuiuti também. Ele considera até 25 dB uma audição normal, e daí ela varia de leve até profunda. A partir de 91, Lloyd-Kaplan considera uma perda profunda. A pessoa não entende nem a fala amplificada e depende de leitura labial, com esse grau de perda aqui. Já a OMS, só voltando um pouquinho, que é importante aqui, essa classificação, ela considera a média tritonal, tá? Então, 500, 1.002 Hz. Agora, a OMS tem a classificação onde ela considera normal até 19 dB. A partir de 20, ela já considera uma perda leve, né? Uma perda leve, de 20 a 35 dB. E a perda severa, profunda, ela considera a partir de 80 dB. Então, a OMS, ela é mais rígida, né, com relação à normalidade. E o que é a logoaudiometria? São testes que nós fazemos usando palavras. Saberem mais ou menos como funciona. Então, a gente fala para o paciente 25 palavras. Essas palavras são faladas no microfone e vai para o fone do paciente. A gente testa separadamente orelha direita e orelha esquerda. E aí, conforme os erros que ele tem nas palavras, a gente começa sempre com monossílabos. Se ele acerta até 88%, ok. Se erra mais, né? A gente vai passar para dissílabos. Então, a gente fala 25 palavras aqui, e aí a gente vê o percentual de erro. Se ele errou uma palavra ou duas, então vai ficar aqui, né? O reconhecimento de fala está dentro da normalidade. Agora, que interessante, por quê? Vamos supor que a pessoa esteja tentando simular uma audiometria, né? Responde bem mal, tal. Quando a gente vai para o teste de fala, essa resposta tem que ser bem ruim também. E normalmente as pessoas não têm essa percepção, né? E às vezes responde bem. Aí respondeu lá em 90%, o reconhecimento de fala dela, 92%. Daí a gente sabe que esse exame está incompatível, né? A audiometria estava respondendo em 70, 60 na média tritonal, e daí ele respondeu bem a fala, daí a gente tem que retomar esse exame. Ou o paciente não entendeu a audiometria, né? A gente tem que orientar novamente, ou ele está tentando forçar uma perda que ele não tem. Então, esses exames são importantes porque a gente, um exame, ele conversa com o outro, né? Então, por isso que é bastante importante. Já a imitanciometria, a gente avalia a orelha média do paciente, colocando uma pressão na orelha. Então, essa pressão ela vai incidir na membrana timpânica e vai dar um resultado para a gente. A gente vai saber se essa membrana timpânica está com mobilidade normal, então ela vai dar para a gente uma curva tipo A. E essa curva tipo A, ela é compatível ou com uma audição normal ou com uma perda neurosensorial. Já se o paciente tem uma perda condutiva, tem uma infecção de orelha média, tem uma perfuração de membrana timpânica, a gente vai encontrar uma curva tipo B. Então, vai conversar também com a audiometria. E a outra parte desse exame são os reflexos, né?
Então, a gente dá uma série de estímulos na orelha do paciente, ele vai, é desencadeado um reflexo, nós temos um músculo na orelha média que ele retrai, né? Quando ele recebe um som muito alto, retrai como proteção, e aí, se é desencadeado entre 70 e 100 dBs, essa audição é normal. Tem uma outra que vai pegar isso na perda condutiva. Então, só coloquei para vocês porque a importância de pedir todos esses exames para a gente ter uma confiança em todos os resultados, né? Então, a gente chama esse de um exame clínico bem completo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei, que quando a lei surgiu, causou um pouco de desconforto, né? Porque ela ficou um pouco inconsistente. Então, essa lei 14.768, de 22 de dezembro de 23, ela define a deficiência auditiva como considera-se deficiência auditiva, que é a limitação de longo prazo da audição unilateral ou bilateral. A bilateral já era determinada, né, que era a média quadritonal de 41 dB, mas aí ele acrescentou aqui parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. E daí, nesse parágrafo, ele fala assim: para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á como valor referencial a limitação auditiva a média aritmética de 41 dB, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2 e 3. Então, isso causou bastante desconforto, por quê? Porque ele fala ali em 41, né? Mas ele fala também audição unilateral total, e também ele cita as frequências, e nós não temos nenhuma classificação que use a frequência de 3.000 Hz. É sempre 4.000 Hz. Não sei se vocês observaram ali na OMS, é 500, 1000, 2 e 4. E daí, como essa lei... vou passar aqui primeiro. Como essa lei já é um projeto de 2015, quando aconteceu esse projeto em 2015, o Conselho Federal de Fonoaudiologia já contestou. Então, ela foi favorável ao veto, pedindo para que eles corrigissem, então, trocando a frequência de 3 por 4 e incluindo a frequência de 4.000 Hz nessa classificação, né? E considerasse a média a partir de 71 dB, ou seja, a partir de perda severa. Colocando aqui o texto. A deficiência auditiva é a limitação de longo prazo da audição unilateral de grau severo ou profundo. Essa foi a sugestão do Conselho. Ou bilateral a partir de grau moderado, né, a partir de 41 dB, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade e igualdade de condições. E daí, então, ficaria assim o texto proposto pelo Conselho. Quando se tratar de perda auditiva unilateral, adotar-se-á o valor referencial da limitação da média aritmética de 71 dB, ou mais aferida por audiograma na frequência de 500, 1000, 2 e 4. Então, ela fala também, tinha um parágrafo terceiro, considerando perda de longo prazo, a perda neurosensorial. Porque a perda neurosensorial, teoricamente, né, ela é definitiva, né? Então, e aí as perdas mistas e condutivas que não têm a possibilidade de reversão, tá? Esse foi o parecer do Conselho de Fonoaudiologia. Bom, o Conselho também falou que nós podemos considerar a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, dizendo que a perda unilateral parcial ela pode ser considerada como deficiência, desde que ela obstrua a plena e efetiva participação na sociedade em igual condições com as demais pessoas, né? Ela obstrua essa participação.
A avaliação deverá ser biopsicossocial, por equipe interdisciplinar e multiprofissional, lançando mão da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde. Então, foi essa a orientação do conselho, né? Então, o que o conselho pediu para a gente considerar, né? O deficiente auditivo é aquele que tem perda auditiva unilateral total. A perda auditiva unilateral total equivale ao que é a classificação da OMS, né? É perda de grau profundo. A perda auditiva de grau profundo é aquela que é aferida em audiograma na frequência de 500, 1000, 2 e 4, apresenta média aritmética de 80 dB. Então, a partir desse grau, os indivíduos não acompanham a fala de forma efetiva, mesmo que emitida em som de forte intensidade. Indivíduos não contemplados por esta lei, por esta nova lei, e considerar-se prejudicado, poderá lançar mão da LBI. Então, esse foi o parecer do Conselho de Fonoaudiologia. Então, a gente sabe que a perda unilateral, ela causa dificuldade na comunicação, no desempenho acadêmico e profissional, ele tem que fazer muito esforço para ouvir, habilidade de se comunicar em diversos ambientes sonoros, a compreensão da fala em situação ruidosa também fica bem comprometida, a capacidade de localizar a fonte sonora, equilíbrio corporal, né? Então, aqui são os principais situações que a pessoa com perda unilateral ela passa, ela vive, né? Aí eu coloquei aqui para vocês um audiograma dos sons familiares, né? Para a gente entender um pouquinho onde é que fica ali o som da fala, que a gente chama isso aqui de banana da fala. Então, veja, a OMS considera perda normal até 19 dBs, né? Então, fica bem aqui em cima, ó, tá? E para você pegar esses sons aqui, ó, de FV, por exemplo, você precisa escutar ali em 15 dB. Então, o paciente que tem a perda, ele perde todo esse som da fala. Por isso que o paciente fala, eu escuto, mas eu não entendo, porque ele perde realmente o som da fala. Se a perda estiver aqui em 50, ó, ele já vai ter muita dificuldade, ele precisa de um aparelho auditivo para alcançar novamente essa banana da fala aqui. Com licença, desculpa. Só para avisar que faltam 10 Então, eu coloquei minutos. aqui... Obrigada. Tá bom, obrigada. Então, eu coloquei aqui eu que agradeço. Coloquei aqui um exemplo de uma audição normal, né? Então, bolinha vermelha, xizinho azul, tanto para a OMS como para Lloyd Kaplan, audição normal. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um exame que eu recebi, e aí isso me assustou. Eu pensei, não foi uma fono que fez esse exame. A pessoa colocou aqui uma bolinha azul, sendo que vocês, né, eu falei aqui que a orelha direita tem que ser bolinha vermelha, aqui está uma bolinha azul. E aqui, que era para ser xizinho azul, está um triângulo vermelho. Aqui está dizendo assim, que mascarou, né? O triângulo significa que mascarou, mas o triângulo é marcado na orelha direita. Aqui na orelha esquerda é um quadradinho azul, né? Então, a cor foi invertida, aqui o símbolo foi invertido e não tem a via óssea. Como eu falei com vocês, a perda auditiva, a gente só consegue classificar como a via óssea, e aqui não tem via óssea. Então, quando vocês receberem um exame assim, não dá para considerar. A gente não consegue fazer nada com isso aqui, né? Não tem como. Aí eu coloquei aqui uma perda unilateral, audição normal à direita, perda neurosensorial de grau moderado à esquerda, e aqui, ó, quando tem uma diferença de 40 dB entre via aérea e via óssea, tem que haver mascaramento. Então, aqui deveria ser outro símbolo, tá? O símbolo de mascarado, tanto na via aérea como na via óssea. A mesma coisa, uma perda unilateral, né, de grau, aqui já é um grau profundo, então essa pessoa se enquadra, né, como PCD, né, só que a gente vê que não tem o símbolo de mascaramento, teria que ser quadradinhos aqui. Talvez, se esse exame fosse mascarado, isso aqui descesse. Talvez
eu recebo um exame desse, eu retesto o exame para ver se é isso mesmo. Aqui sim, a pessoa mascarou, deu uma perda mista, né? Uma mista de grau profundo, tá com mascaramento, tudo certinho. Desse lado aqui, a pessoa tem uma pequena perda ativa numa frequência isolada, mas mesmo assim a gente tem que relatar que é uma perda auditiva restrita à frequência de 6.000 Hz. Aqui é a mesma coisa, veja que foi usado o símbolo de mascaramento e também tanto na orelha, na via aérea como na via óssea, né? Aqui, ok. Mas também não se enquadra, né, na nova lei. E aqui eu coloquei um exemplo de um laudo que nós fizemos, né, mostrando a profissão da pessoa e daí toda a classificação, né? Daí os fatores ambientais, atividade de participação e função e estrutura do corpo. Então, foi assinado por 2 do trabalho. Eu posso mandar para vocês depois esse modelinho. Coloquei aqui as referências e o meu contato.